A perversidade humana se destruiu por meio de mais uma grande guerra. Rostos vazios e sem vidas eram frequentes por toda parte. Mas então eles vieram. Eles diziam ser a salvação e a resposta absoluta. Os deuses. Eles dizem ser a salvação e a resposta absoluta. Mas quem poderia imaginar que para entrar nos seus paraísos você deveria ser um demônio? Sacrifícios, oferendas e escravidão, tudo que era mais macabro se tornou um mero ingresso para desfrutar esse novo mundo. Mas eu, que vendi a minha própria alma para os demônios, vou eliminar todos eles. Talvez esse seja o menor preço a se pagar. A história começa com o nosso prota contando outra história, mencionando que a sua família vivia em um mundo pacífico. Ele destaca que nesse período ele não lembra de nada, já que ele era muito pequenino. E então, a guerra destruiu tudo. E em apenas um instante, tudo que restou foi apenas vestígios da civilização humana. As lembranças do nosso herói de antigamente é das suas ruas cobertas por cinzas. E também o cheiro de fumaça no ar. Rostos vazios, mas mesmo assim ainda era suportável, já que ainda, mesmo vivendo naquela realidade, ainda havia sorrisos e ombros nos quais se apoiar. Mas então, o Protinha menciona e eles apareceram, emergindo do desespero da humanidade. Eles eram chamados de deuses, entidades colossais e radiantes com aspectos humanoides, e o que eles pediam da humanidade era que aqueles pequenos cordeiros os adorarem com toda a sua fé e força, já que eles mencionavam que eles eram seus mestres e seus guias para um novo mundo. Eles vieram com proposta de paz, mencionando que a civilização seria construída em nome dos deuses, e eles seguiam dizendo que aqueles que anseiam pela salvação teriam que pagar um preço justo, no mínimo a alma dos seus vizinhos, e tudo isso para ter uma chance de viver no santuário. E assim, 15 anos se passaram. O nosso prota estava observando uma foto antiga do retrato de sua família, e parece que o nosso herói tá algemado. Ou ele tá preso, ou ele é um escravo. Bom, ele tá preso também, né? Mas ele segue mencionando que os deuses restauraram a civilização que a humanidade construiu em apenas alguns dias. E ali, onde ele estava chegando, era o santuário do deus dourado, Barak. E no momento que eles chegam, um recepcionista calvo de cria com uma seta do avatar dourada segue mencionando para os viajantes, dando a ele as boas-vindas pro santuário do rei Barak. Ele segue perguntando pro barrigudinho se ele é qualificado, e ele rapidamente fala que é sim. Enquanto isso, o Protinha só pensando. Ele menciona que todos sonham em entrar em um santuário, e para isso tem duas maneiras de ser efetivado: ou você oferece o sacrifício, ou você é um sacrifício. E o nosso herói, é claro que é a segunda opção. O nosso herói segue mencionando que ele é o último sacrifício, mas isso não importa muito, já que sua meta de longe é se tornar um sacrifício estúpido, mas sim encontrar os deuses. No filme seguinte, o prota menciona que ele se lembra muito bem da sua família toda empacotada, e ainda ele segue pensando sobre misericórdia e amor, ou salvação e bênção, justiça e bondade, e é por isso que ele precisa conhecê-los, os deuses desse mundo. E ele segue falando que um por um, ele os jogará diretamente no inferno, e assim o tempo se passa. O barrigudinho que vendeu o prota, ele estava indo diretamente para um bar, e no momento que ele chega lá, ele é atendido cordialmente. Ele já segue pedindo alguma coisa gelada para beber, e o barman, chamando o barrigudinho de irmão, ele menciona que nunca viu ele antes por ali. Ele fica meio desconfortável, mas ele fala que ele é um novo irmão ali. E ele segue perguntando pro barman se, ao propósito, esse é realmente o santuário do Deus Dourado, e pergunta se tudo ali é ouro. O
cabrinha responde e menciona que não, e já vai oferecendo um drink por conta da casa pro barrigudinho. O carinha segue fazendo outras perguntas pro barman, perguntando se o poder desse barique é criar ouro. Ele corrige o barrigudinho e menciona que o poder do seu deus é transformar tudo em ouro. E esse poder dele pode transformar qualquer coisa, até mesmo a água. E ele segue mencionando pro seu cliente que em breve ele também receberá ouro. E o sacrifício que ele ofereceu foi muito satisfatório. Ele vai receber muito ouro. E mesmo se seja um sacrifício fulepa, ele ainda vai receber, só que com menos quantidade. O barrigudinho segue perguntando do porquê ele dá menos ou mais. E em resposta a isso, ele menciona que esse deus tem um hobby peculiar, já que ele coleciona obras de arte. E em paralelo a isso tudo, uma voz empoderada começa a mencionar da sua obra de arte 216. E esse espécime é um velho dançando com raiva. E logo em seguida, ele menciona da obra de arte número 1087. E é uma criança cantando com tristeza. E esse deus lunático tá perguntando pro Protinha o que ele acha da sua coleção. O clima fica completamente estranho. E não é pra menos. O Prota tá todo amarrado. E ele sabe muito bem que ele vai ser o próximo. O deus desgramado segue mencionando pro nosso herói do porquê ele tá tão em silêncio. E pergunta pra ele se ele não gosta da sua obra. Em resposta a isso, o Protinha só fica na dele. E esse deus desgramado entende como se o Protinha não gostasse da sua obra. E então estilhaça tudo em pedaços. E ele segue mencionando que na verdade ele sente a mesma coisa que o Protinha, já que ele tá cansado de velhos e crianças. E tudo isso é culpa dos seus crentes, que sempre trazem presas fáceis. E ele segue falando todo o boy seta, que faz muito tempo que não tem um homem forte como ele. Ele segue demonstrando pro Protinha se ele tá avistando aquele lugar vazio na sua frente. E é naquele lugar que ele reúne os homens adultos. E ele menciona que guardou o melhor lugar, o centro, só pro Protinha. E o boy seta fica tão feliz e radiante, já que ele vai finalmente encher a sua vitrine masculina. O cara é tão louco que ele mesmo se contradiz e segue pensando que ele deveria ter deixado duas vagas abertas ali. O Protinha fica meio sem entender, mas ele segue perguntando pro nosso herói se a vitrine dele não parece que tá um pouco estranha. E o desgramado se responde, mencionando que todos os homens ali estão machucados. E não é pra menos, já que é natural que os humanos se machuquem quando eles estão sendo caçados por outros humanos. E ele menciona também que nenhum ser humano jamais é sacrificado em silêncio. E ele segue lá pegando o Protinha todo sugestivamente, mencionando que nunca viu um sacrifício tão limpo. E fica falando que ele tem a pele lisinha e não tem nenhum arranhão. E então ele chega pertinho do Prota e pergunta se ele não tá com aquela pessoa que ofereceu o sacrifício. E então conseguimos ver o velho barrigudinho. Aparentemente ele tá se comunicando com o Protinha com um fone de ouvido. E ele segue perguntando se ele tá com o boy seta do deus aí. E o barrigudinho já segue mencionando qual é o poder de verdade desse boy seta. E parece que esses dois já trituraram dois deuses, já que ele menciona que não vai funcionar como ele fez com Berit e nem com Crossel. E esse Berit, senhores, aparentemente é um deus da aliança. E esse Crossel é o 49º espírito de Goetia. Eu não sei o que é isso aí. O cara mandou eu ver no Google, mas não tô nem aí. O boy seta segue falando todo convencido, mencionando que ele ouviu histórias que há incrédulos causando problemas nos sacrifícios esses últimos dias. Ele segue mencionando que esses burratos dizem que essas pessoas ousam aparecer diretamente na frente de um deus. E ele segue mencionando pro Protinha se ele ficou confiante depois de derrotar alguns lacaios. E em paralelo a isso tudo, o barrigudinho já tá triste, já que ele percebeu que foi descoberto. Então o boy seta dá um toque no peito do Prota e já manda ele comprar um litraço de 4. Ah, piada muito boa. E ele segue mencionando que tá muito curioso pra ver o que o Protinha vai fazer com ele. E ele segue falando que é melhor o Protinha se apressar, já que o seu toque de bosta já tá se espalhando. E menciona que em 5 minutos todo o corpo dele se transformará em ouro. O nosso herói já começa a esboçar um sorriso irônico, fazendo a pergunta retórica, mencionando se é desse jeito que é os seus poderes, respondendo a si mesmo que ele aprisiona as almas no ouro e depois absorve lentamente. O boy seta fica incrédulo, já que é exatamente isso que ele faz. Mas então ele pergunta pro desgramado o que ele vai fazer com ele, já que ele não possui alma. E ainda fala todo sorridente pra ele verificar se ele não estiver acreditando. O cabrinha fica incrédulo e ele quer saber qual é o plano do Prota. E no momento que ele trisca a testa do Prota, a sua unha dourada estilhaça em pedaços. Ele fica sem acreditar, porque realmente
seguinte: o Prota não possui alma. Logo em seguida, o nosso herói pergunta pro Boiseta se por acaso ele tá confuso. E a resposta pra isso é muito simples, já que ele simplesmente vendeu a sua alma. Então ele lembra daquele dia, na presença de um ser colossal, completamente demoníaco. Ele menciona que o poder para aniquilar os deuses. Para ele conseguir isso, ele teve que abraçar todos os demônios. E agora, ele é o vazio. O Boiseta fica sem acreditar, já que não é pra menos, ele nem conhece que diacho é esse vazio. Ele menciona que nunca viu nada parecido com isso antes. Então ele fica lá pensando todo posudo, o que ele vai fazer com esse desgramado? E já que ele não tem alma, é uma grande pena. O desgramado já começa a carregar um poder na sua mão esquerda. E no momento que ele fecha seu punho radiante, ele menciona que o herói não tem nenhum valor pra ele, chamando ele de lixo e socando a sua cara com toda a força. Enquanto ele bate no Prota, ele segue falando que isso é ridículo. Um ser que pode aniquilar deuses. E então ele começa a papocar o Prota com um murro completamente destruidor. E depois que o choque passa, percebemos que metade do corpo do nosso herói foi desintegrado. E o deusinho segue mencionando que não há nada no mundo que pode aniquilar um deus. Isso me lembra muito The Boys, né, cara? E o Boiseta fica furioso, já que ele tava tentando enganar ele. E isso na cabeça do deus é muito simples. O Protinha é apenas o servo de outro deus. E é por isso que ele não tem alma e tem esses poderizinhos aí. O Boiseta já chega gritando pro seu sumo sacerdote e ele fica todo incrédulo. E ele segue dando ordem pro Cabrinha pra ele descobrir qual é o deus desgramado que esse imbecil serve. E ele já segue mencionando pra trazer aquele outro cara gordinho que se disfarçou como crente também. Enquanto ele vai dando a ordem pro seu sumo sacerdote, o Protinha já tá começando a se levantar. Parece que ele sentiu alguma coisa crescendo atrás dele. O Protinha no filme seguinte pega no ombro do Boiseta e chama todos os capetas dos infernos. E meus queridos, onde pegou derreteu, cara. O Boiseta fica gritando com todas as forças e não é pra menos, tá doendo que só a desgrama. É isso que ele tá falando, né, cara? E mesmo gemendo de dor, ele dá ordem pros seus lacaios atacar o Protinha. E mais uma vez o Protinha tira a força do cramunhão e despedaça todos os figurantes de lá. Ele menciona que o poder do demônio é muito avassalador, mas em contrapartida, o poder do demônio sempre tem um preço muito alto, já que todo o seu corpo dói como se estivesse no inferno. Mas o Protinha fala que essa dor ele pode suportar. No filme seguinte, o Boiseta se prepara pro seu ataque angelical e segue xingando o Prota de todos os nomes. E dessa vez o desgramado menciona que vai levar o Protinha a sério. E o Protinha fica todo sorridente, já que ele vai caçar um por um. E parece que o poder que o nosso herói utilizou foi apenas de um demônio nível médio. E ele segue mencionando que não vai ter escolha. É preciso ele pedir emprestado o poder de um demônio lorde. E então ele segue mencionando com a voz toda demoníaca. Ele vai mostrar pra esse Boiseta como é o verdadeiro inferno. E em paralelo a isso tudo, o gordinho só tá lá pensando como é que tá indo a luta do demônio mirim. No próximo capítulo, o Protinha tá lá lembrando do seu pai, da sua mãe e também do seu irmão. Então percebemos que ele tava sonhando. E meus senhores, olha o estado onde o Prota se encontra. Eu poderia até dizer que seus pais tinham sido evaporados, mas por essa sujeira toda, eu devo dizer que foi uma parada bem triste, viu, véi? E sangrenta. E no filme seguinte, o Prota cata a blusa da sua mãe e estica ela com força, parecendo que tá querendo rasgá-las. E é nesse momento que aparece o velhote barrigudinho. E ele segue falando pro nosso herói que parece que ele perdeu algo muito precioso. E ele segue mencionando que no mundo onde eles vivem, não é raro disso acontecer, já que até os humanos caçam outros humanos para entrarem nesse santuário imundo. E ele menciona que a humanidade está caindo como presas para esses deuses, e o mundo deles virou um inferno vivo. O velhote se agacha e pergunta pro Prota sobre o que ele acha disso tudo, e pergunta pra ele se um mundo como esse pode mudar. O Protinha já lá quase em prantos, ele responde sem entender essa mudança. Ele segue falando pro velhote já em lágrimas que esse mundo bagunçado, ele preferiria que ele simplesmente entrasse em colapso novamente. E o velhote fica rindo e segue falando pro garotinho que essa era a resposta certa. Esse mundo não pode ser mudado. Ele deve ser completamente destruído e reconstruído do zero. Ele se desculpa pro nosso
nosso herói sobre a apresentação tardia, e o seu nome é Walter. Ele segue falando que ele lidera o grupo de desveladores do leste, e segue mencionando que recentemente eles conseguiram desenterrar um artefato do vazio, e ele menciona que essa é a única arma que pode aniquilar um deus. E ele também menciona que esse artefato trouxe ele até esse lugar, e tudo isso foi para encontrá-lo. Ele segue falando naquela referência toda do quadro, eu não sei se era do Da Vinci ou se era do Michelangelo, do Deus dando a mão pro Adão. Essa obra aí, cara, ó, da hora ela. E ele segue falando pro nosso herói para ele se tornar a arma que aniquila os deuses. E assim o nosso prota aceita. E a história volta pro presente. No momento que o Protinha tava aniquilando esse boy Seta, o Cabrinha segue zombando do Protinha, mencionando que esse poderzinho dele de demônio não é nada. E no filme seguinte ele ainda tá menosprezando o Prota, enquanto ele se transforma no Megazord de ouro. E no momento que ele tem a sua transformação completa, ele menciona que ele, no Santuário Dourado, ele é onipotente absoluto. Em resposta, o nosso herói demoníaco fica todo sorridente e ainda fica menosprezando o desgramado. O deusinho fica tão furioso que ele fala pro Prota que vai dar ele uma lição adequada. E o boy Seta transformado grita com todas as forças que o mal que desafia a autoridade inevitavelmente vai desaparecer. Ele segue falando todo furioso. Ele vai fazer de tudo pro empacotamento do Prota ser lento e doloroso. Então, o Protinha só fala numa voz toda demoníaca: Brás. E ele corta aquele desgramado ao meio. E na visão do Protinha, ele segue pensando que ele tá perto do seu limite. O nosso herói olha pra cima meio sem entender. E não é pra menos, o deus tá se regenerando. Ele segue falando que os truques do Prota mesquinho não vai funcionar com ele novamente. E no filme seguinte, o deusinho se prepara pro seu contra-ataque. Então a porradaria come solto. O deus usa tanta força e o raio de explosão é tão grande que todo o reino dele começa a tremer e desmoronar. O sacerdotezinho dele tá morrendo de medo e ficam falando pro seu deusinho que ele tá exagerando um pouco. E segue gritando pra ele, se ele continuar nesse ritmo todo o santuário vai ser destruído. E como eles não estão sendo escutados, eles começam a correr pelas suas vidas. Os civis que vivem nesse reino decrépito, eles ficam lá sentindo o tremor e o terremoto. E em paralelo a isso tudo, o velhote barrigudo tava lá esperando o showzinho acabar. O barman chega na recepção e ele fica incrédulo observando o cenário que o barrigudo deixou. Ele até reconhece os carinhas que estão desacordados ali. E ele já segue falando pro velhote que ele com certeza deve ser um descrente. E fica lá espravejando e chamando ele de traidor blasfêmico. Então o velhote começa a falar e fica julgando o barman, mencionando que ele, antes de vir pra ali, ele com certeza deve ter dado um semelhante como um sacrifício. E o velhote segue julgando o barman sobre tudo que ele fez pra entrar ali e das coisas profanas que ele teve que executar. E é como se o velhote soubesse o que ia acontecer. E ele segue falando que esses deuses não consideram os humanos como seres iguais. E pra eles, a raça humana não passa de porcos esperando para serem abatidos. Em outras palavras, os fiéis são apenas gados. E é nesse momento que o velhote sai do bar. E quando ele chega pra fora e vê aquela confusão toda, ele chega até a pensar e já esperava que isso iria acontecer. Mas ele fica impressionado, já que ele não esperava que o cara ia ser tão forte. E parece que o desgramado do deus está absorvendo todas as almas do seu paraíso. No filme seguinte, o velhote vê uma silhueta se formando entre as poeiras da confusão. E percebemos que é uma novinha motorizada. Eu não sei o que ela tem nas costas, mas parece uma arma bem doida, viu? E ela segue chamando a atenção do seu capitão, mencionando que ela veio ali pra salvar ele. O velhote fica incrédulo e já começa a brigar com ela, chamando ela de maluca. E fica perguntando se por acaso ela seguiu ele até ali. E ela não baixa a bola não, cara. Ela também chama ele de maluco. E ela segue falando que depois de 5 anos sem contato com ela, o seu capitão simplesmente está planejando uma batalha total contra os deuses, logo nos seus santuários, onde eles são bem mais fortes. E ela segue perguntando pra eles, pravejando, se ele acha que ela deve ficar pra trás e deixar que ele cuide disso sozinho. E parece que ele foi refutado. Ele nem falou mais nada não. O Walter menciona que ele tá ali porque é uma luta que vale a pena ser travada. E ele segue falando pra novinha que ele não foi ali despreparado. E nesse momento ela fica incrédulo, perguntando pro seu capitão se por acaso ele completou a arma que pode aniquilar os deuses. E o Walter dá um sorrisão cativante, mencionando que essa arma está além das suas expectativas. Então ele menciona que há 5 anos atrás, quando ele conheceu o Dale, que é o nome do Protinha, ele tinha certeza que aqueles olhos
olhos continham tudo o que o artefato desejava: utilidade, tristeza, ódio, medo e, claro, vingança. Ele segue mencionando que tudo aquilo ainda não foi o suficiente, já que aqueles que procuram usar o artefato do vazio devem incorporá-las no seu próprio coração. E nessa situação, o Protinha não teve nenhuma hesitação. E assim, o nosso herói ficou empacotado por 5 anos. Mas curiosamente, o seu corpo não se decompôs. E o velhote ficava pensando que ele nem consegue imaginar o que a alma do Prota experimentou nesse inferno. E em poucos meses atrás, o Dale, que havia descido ao próprio inferno, retornou dos portos. A novinha fica incrédula, já que se trata de uma pessoa que ressuscitou. E o Walter fica todo sorridente, já que o Protinha conseguiu firmar um contrato com o vazio. Ele segue mencionando que não é apenas um contrato comum, em que alguém vende a sua alma e toma emprestado os poderes de um demônio. Em vez disso, ele ganha um poder muito especial, com a condição de caçar todos os deuses. E em paralelo a isso, o Protinha ainda continua zombando do deusinho. E ele segue falando que estava esperando ter essa emoção toda nas suas batalhas, já que ele se trata de uma autoridade que absorveu muitas almas. E o Walter segue confiante que o verdadeiro poder do Protinha começou, e ele vai demonstrar a arma que aniquila os deuses, o verdadeiro poder do Dale. Então conseguimos observar a reação do Boy Zeta. E parece, senhores, que o Protinha invocou um demônio da peste, e o nosso herói alucinado pede para aquela entidade emprestar sua força para ele. O Rei das Chamas que governa o inferno da injustiça, e o seu nome é Agnio. E o velhote segue mencionando que o verdadeiro poder que o Protinha trouxe de volta do inferno é o poder de possuir os reis demoníacos do vazio com a sua própria carne. E então, o Protinha vira um cramunhão em pessoa, com a sua transformação chamada possessão demoníaca. Então, o nosso herói, ou cramunhão, nem sei como é que eu chamo isso aqui, ele vai com tudo, gritando e grunhindo pra cima do deusinho desgramado. Então ele pega a velocidade e pula com tudo em cima do deusinho. Mas então o deus do ouro agarra o Prota, mas isso não acontece nada, já que ele simplesmente derrete o cara, velho. E o braço dele liquidifica na hora. O Protinha vai pra cima do cara, e dessa vez quem é agarrado é o desgramado. E o Prota segue falando que vai queimar todos os ossos da criatura. E assim, o deus do ouro começa a virar um líquido dourado, e ele fica gritando e agonizando nas chamas. Ele segue implorando pro nosso herói, mencionando pra ele ter misericórdia dele e poupar a sua vida. Mas chegou um momento que a dor era tanta que o deusinho simplesmente fala pra ser empacotado de uma vez logo. E quem tá assistindo de camarote é o Walter e a novinha, a Kate. Ela fica sem acreditar que a humanidade conseguiu derrotar um deus. E o Walter responde ela, mencionando que aquilo ali só é o começo. E toda a luta é substituída com escombros e fumaças. E no meio daquela fumaça aparece o Protinha, mencionando que ele tá de volta. E ele abre sua mão, demonstrando que ele encontrou um objeto muito estranho no coração do deus. E ele fala que é uma escultura de madeira com o formato de um dedo. E na sua perspectiva, isso se trata de um artefato, não muito diferente do artefato que o Protinha tá alojado no seu coração. E ele segue falando que talvez ele pode até não ter certeza, mas talvez até mesmo esses deuses são igual ao Dale e pegam emprestado o poder de outro reino. O Protinha, todo cansado, tenta responder o Walter, mencionando que no fundo ele sabia, já que os seus inimigos eram bem fracotes. E no filme seguinte, o Prota simplesmente desaba no chão. A novinha fica perguntando pro Walter se por acaso o Protinha foi dessa pra melhor. Em resposta, ele só menciona que o Dale vai dormir por alguns dias. No filme seguinte, eu acredito que bem longe de tudo que aconteceu, aparece outra entidade. Ou será que é apenas um monumento dos deuses? Vai saber. E esse é o grande templo central. E nesse grande templo, conseguimos ver algumas pessoas, umas de vestes brancas e outras de vestes pretos. E todos eles estão seguindo uma pessoa com um olho na testa, que é nem um peixe rã, tá ligado? E eles seguem lá se dirigindo pra um ser chamado LOL. Rapaz, LOL não presta, cara. E ele segue falando todo respeitosamente que ele veio ali como convocado. E embaixo daquelas 3 cabeças tem 3 entidades
idades. E se eu fosse julgar no meu senso comum, eu diria que o do meio é o adulto, o da esquerda é o velhote e o da direita é um nenenzinho. O adulto segue mencionando que o Deus Dourado agora já foi empacotado. E ele menciona que essa entidade finalmente se revelou. O velhote, que eu já tô achando que não é velhote, tá fumando uma parronca da desgrama. Ele segue falando que tudo isso é como está na profecia. E ele questiona o seu aliado se realmente está nessa profecia. E se for esse o caso, nem precisa se preocupar. Ele só segue falando que é pra eles seguirem o plano. E o nenenzinho menciona que é pra eles trazerem o último ingrediente pra descida do único Deus verdadeiro. Que isso, cara? É o Deus dos deuses? E ele já segue dando a ordem pra esses carinhas de hobby branco e preto, pra eles trazerem a relíquia do vazio. E então o tempo se passa. O Pratinha tava lá viajando no caminhão da Friboi, e ele tá todo escapimbado, cara. A novinha fica analisando o dedo do Deus Dourado. Ela rapidamente vai questionar o seu capitão. Ela segue falando que não importa o quanto que ela pense sobre isso, ela não consegue entender de jeito maneira. O Walter até pergunta qual é o problema que ela tá tendo. Então ela destaca que esse dedo de madeira que veio do Barik é como se fosse um dispositivo que extrai energia de outro reino. E segue perguntando como se fosse a relíquia que tá no coração do Prota. E o Walter fala que ela entendeu muito bem. E é exatamente isso. E a novinha menciona que ela entende essa parte, mas o que realmente não tá batendo na cabeça dela é como seu capitão aceita algo tão absurdo tão facilmente. Ela até menciona que mesmo 5 anos atrás, quando ele trouxe a relíquia do vazio, ela menciona que ele não é uma pessoa que acredita em tais coisas sem nenhuma evidência. Então o Walter fica pensando. E a novinha só fica lá enchendo a paciência do cara, fazendo perguntas atrás de perguntas. E até pergunta se por acaso ele tá escondendo alguma coisa. E a novinha foi certeira, cara. Ele menciona que realmente, e essa é a hora perfeita pra ele contar. E a razão pela qual ele tinha que acreditar no inacreditável aconteceu bem antes da última guerra. Ele segue mencionando que ele era um pesquisador-chefe de uma mega corporação chamada Yest. E naquele lugar onde ele trabalhava, havia um local muito estranho. E até mesmo ele, sendo o pesquisador-chefe, estava impedido de acessar aquela área secreta. Mas em um belo dia, por puro acaso, ele acabou encontrando a escotilha aberta. E movido pela sua curiosidade, ele acabou entrando na sala. E quando ele entrou naquele recinto, ele ficou sem acreditar no que ele estava vendo. Ele segue mencionando que o interior era ainda muito mais estranho. A sala misteriosa, com seu propósito desconhecido, ela estava recheada de murais, cujo seu significado era incompreensíveis para ele. E no meio daquela sala, havia uma única impressora e documentos espalhados pelo chão. E para sua perspectiva, aqueles papéis tinham um estranho conteúdo e mais parecia uma novel de fantasia de terceira categoria, um gênero que ele não conseguia identificar. E como ele era curioso e não conseguia entender nada do conteúdo, ele acabou copiando todo o documento para o seu celular. E no momento que ele estava prestes a sair, a impressora imprimiu outro documento. E quando ele pegou aquele papel, ele observou que eram números de algum tipo. E no momento que ele ouviu ruídos do lado de fora da sala, ele rapidamente pegou o papel e escondeu os números. E foi assim que ele saiu de lá. No frame seguinte, ele já vai mostrando o seu celular para a novinha, mencionando que essa é a prova, e ali tá todos os documentos que ele copiou. A novinha que tava com preguiça de ler, e resumindo tudo aqui pra nós, sou fã dela, cara. Ela simplesmente pergunta o que tava escrito lá. O Walter segue falando que na época, ele só achou que era apenas uma novel de terceira categoria. E ele segue perguntando pra novinha, já que ela tá aberta com o documento na sua mão. Ele menciona que certamente ela deve conhecer o conteúdo, mesmo sendo a primeira vez que ela vê ele. Então ele menciona que aquilo não era uma novel, mas sim uma profecia. Então ele resume pra ela que ali tinha registrado a última guerra, a descida dos deuses e a relíquia do vazio e os demônios. De fato, pra ele naquela época, o conteúdo parecia inacreditável, mas todas as profecias se tornaram realidade sem uma única falha. E o significado desses números era latitude e longitude e hora. Eles identificavam a localização da relíquia do vazio e do seu dia. E pro Walter isso é muito simples. Claramente, os deuses e esse lugar misterioso e também as profecias estão todos conectados, já que esses deuses sempre seguiram essas profecias. Mas como ele conseguiu pegar o papel com os números, somente ele sabia onde e quando a relíquia do vazio e o Dale iriam aparecer. E a novinha segue questionando o seu capitão, perguntando se essa profecia determinava a morte
morte desse Barik. Em resposta a isso, ele segue falando que esse é um grande problema, já que de agora em diante ele não faz ideia do que vai acontecer. E no frame seguinte, o carro bate em alguma coisa e o airbag é adicionado. E meus queridos, é o Tenshinhan da Deep Web que parou o caminhão. Desgramado. Felizmente os dois ainda estão conscientes, mas estão todos capimbados. E próximo do caminhão, vem se aproximando uma legião de lacaio dos deuses. Um dos lacaios rapidamente consegue identificar o Protinha e segue falando pra todos ali que ele conseguiu encontrar a relíquia do vazio. Ele já segue apontando pro seu chefinho, o Sr. LOL, que ele encontrou. E também fica perguntando o que eles devem fazer agora. E o LOL / Tenshinhan da Deep Web segue falando que suas ordens foram simples: recuperar a relíquia. E certamente esse artefato deve estar no coração desse indivíduo. E no momento que ele manda o desgramado tirar o coração do Prota, ele pega uma bordoada segura no meio da boca. O Walter manda a Kate proteger o Prota, e então ela dá um balaço seguro no ombro do cara. Tu é tudo tiro do cão. O Velhotezinho já segue falando que o Dale não pode se recuperar quando ele tá inconsciente, e ele menciona que ele vai ganhar tempo ali. Mas no filme seguinte, ele é imobilizado com a magia estranha que fica enforcando o coitado do Walter. E no filme seguinte, o coitado pega uma bordoada na boca também. No filme seguinte, a novinha consegue arrasar com o coração do cabrinha. E logo em seguida ela vai correndo pro seu capitão, perguntando se por acaso ele tá vivo. Mas sem demorar muito, os caras são imobilizados em seguida. E foi por um careca, cabeça de Rolon. Ele fala todo indignadinho que eles colocaram a mão no Sr. LOL. E isso pra ele é uma grande blasfêmia. A novinha segue perguntando quem de achos são esses estúpidos. E o Walter responde que eles são seguidores do Templo Central. E pra ele é muito simples, enquanto os caras vão se regenerando. Ele menciona que esses caras são adversários que eles não podem lidar sozinhos. E ele menciona que eles têm os poderes equivalentes aos deuses de baixo nível. O LOL desgramado fica debochando do Walter, só porque ele sabe algumas coisinhas sobre eles. E logo depois, o desgramado começa a erguer o Prota. E numa lapada seca, ele tira o coração do Prota. E agora, nas suas mãos, ele tá com a relíquia do vazio. E tanto a Kate quanto o Walter ficam incrédulos, vendo o Protinha se desintegrar por completo. O cabrinha desgramado segue mencionando. Aparentemente ele tá falando com alguém pelo telefone, dizendo que a relíquia agora tá protegida. E já segue mencionando pro seu chefinho que logo eles vão estar aí em breve. Em paralelo a isso tudo, aquela entidade já sabe que eles conseguiram recuperar a relíquia do vazio. E ele segue mencionando que mesmo assim ainda parece muito inquietante. E o Gordola, que eu ainda não sei se é um velhote, ele segue mencionando que o seu companheiro só fala coisas azaradas. E o bebezinho também menciona que ele se sente muito desconfortável. E os três falam juntos que a partir desse ponto não existe mais profecias. O Tenshinhan da Deep Web, ouvindo o que os seus líderes estão falando, ele fica um pouco assustado, já que não faz sentido não ter profecia. E isso significa que não tem futuro também. Eles só mencionam que talvez alguém esteja impedindo em tudo. E no frame seguinte, do coração do Prota começa a emergir uma escuridão avassaladora. E uma voz menciona que o onisciente avisou que isso iria acontecer. No filme seguinte, o coitado do Tenshinhan tá todo escapimbado, saindo mão dos seus corpos, mãos abissais. E no piscar de olhos, o cara é sugado pra uma realidade, ou sei lá, simplesmente desapareceu. E a única coisa que eles podem dizer é que esse cara é muito perigoso. A novinha Kate e o Walter, eles ficam incrédulos, já que nem Deus e nem demônio conseguem compreender esse ser abissal. E parece que ele é conhecido como comedor de deuses, o Void Man. No filme seguinte, a Kate, observando o Prota naquela forma devasta, ela pergunta pro seu capitão se por acaso ele ainda tá do seu lado. Então percebemos que o Walter tá muito preocupado. E aí, minha cara aqui, como é que fica? Ele segue falando que isso é o pior dos cenários. E não é pra menos. Ele lembra de uma história que o Protinha contou pra ele. O Protinha chegava a mencionar se existia a mínima chance desse evento acontecer, se qualquer coisa que não seja um demônio tomar o seu corpo. O Protinha segue dizendo que não importa nenhuma situação, ele precisa destruir o seu coração.
E ele segue falando um último aviso, que sobre hipótese nenhuma, eles não podem permitir que aquilo se manifeste no mundo deles. E se por algum motivo a sua forma completa se expor, sendo um deus ou até mesmo o Walter que estiver perto desse ser que aparecer, simplesmente tudo vai estar perdido. Então conseguimos ver aquela forma desfigurada, humanoide toda nebulosa. O grandalhão segue perguntando para os demais cabrinhas o que eles vão fazer agora. E ele segue falando todo abobalhado, parece que ele não tem muito cérebro, mencionando que enfrentar esse ser não estava escrito na profecia. E o carequinho já irritado já manda o grandalhão calar a boca, já que ele tá falando só besteira. O carequinha segue falando todo afrontoso, mencionando que nenhuma entidade fora do santuário pode superar eles. E o cabrinha segue pensando, e realmente ele acredita nas coisas que ele falou, mas ele tá preocupado, já que esse ser exala uma aura completamente bizarra. E ele simplesmente tá apavorado, que ele nem consegue se mover. E ele tá tão amedrontado, que ele fala pro seu amigo grandalhão, e ele acha que ele vai vomitar. Mas então ele se recompõe, e ele menciona que ele tem que atacar tudo de uma vez só. E segue confiante que eles só precisam de um ataque para vencer esse ser. E então eles preparam um ataque combinado, junto com as 3 legiões de elite. E eles estão preparando um ataque com o poder de milhões de almas. Um poder tão destrutivo que nenhum deus de alto calibre poderia suportar. O carequinha já segue dando as ordens e começa a espravejar muito alto pros servos da Tríade. Ele segue mencionando que eles devem imediatamente purificar esse ser profano. E então ele começa a carregar aquele maquinário todo. E então todos eles sacam uma lança espiritual. E a explosão foi tão grande que eu acredito que os caras se sacrificaram por isso, cara. Bom, eu acho que não se sacrificou não, né? O grandalhão tá até perguntando se por acaso eles ganharam. E o outro ainda fica zangado, mandando ele calar a boca, já que ele tá azarando eles ali. E no momento que a poeira começa a baixar, o pratinha tá lá, sentado e meditando. E o carequinho já vai culpando o grandalhão, já que ele azarou tudo ali. E o grandalhão fica sem entender do porquê ele tá simplesmente sentado ali e não tá atacando de volta. O parceiro dele já tá prestes a explodir sem paciência com seu amigo grandalhão. E só manda ele ficar quieto, pelo amor de Deus. A novinha fica perguntando o que o Protinha tá fazendo. E o Walter só se desculpa pelo Dale, já que tudo isso foi culpa dele e ele foi um idiota. A novinha fica perguntando o que foi que aconteceu. E o Walter responde que ele deveria ter destruído seu coração na mesma hora. Mas a novinha fica irritada, já que ela não tá entendendo nada, e pergunta pra ele de uma vez por todas, pra ele dizer de uma vez. O velhote segue falando que depois do Dale voltar dos mortos, ele tinha implorado pra impedir que essas coisas se manifestassem. E ele lembra o que o Protinha tinha falado, que essa coisa é conhecida como uma desgraça, até mesmo no inferno. E ocasionalmente esse ser aparece e devora tudo que vê pela frente. E simplesmente é impossível de escapar depois de ser devorado. E aquele lugar é simultaneamente um abismo sem fim e as profundezas mais obscuras do inferno. E esse lugar é conhecido como o vazio. E num piscar de olhos, todos é transportado pelaquela dimensão obscura e abissal. A novinha fica feliz, já que ela tá livre, mas o velhote tá com um cagaço danado, já que ele sabe muito bem que ele se encontra no vazio. E no filme seguinte, o Protinha aparece. Ele segue perguntando pro velhote, então foi isso mesmo, não deu pra parar essa besta. A Katezinha fica sem entender e pergunta como é que o Protinha tá vivo. E o velhote tá tão surpreso quanto ela. E até mesmo o Protinha, ele nem sabe o que tá acontecendo. A novinha fica perguntando se por acaso todos foram empacotados. Em resposta a isso, o Protinha menciona que na verdade eles estão num reino além da morte. E ele menciona que pelo lado bom, só tem eles e aqueles servos ali. Isso significa que o mestre do vazio ainda não consumiu o mundo, pelo menos não completamente. O grandalhão, que é todo bobão, ele pergunta pro seu amiguinho do porquê tá tudo de noite de repente. O carequinha zangado fica incrédulo e furioso, já que ele consegue avistar o Protinha e ele tá muito vivo. E como o carequinha foi lobotomizado, ele simplesmente parte pra cima do Protinha, dizendo que ele é um descrente do caramba. E ele já segue mencionando com seus punhos vindo em direção ao Prota, que ele vai entregar a punição divina pra eles.
Tudo isso em nome dos deuses. E no momento que aquela onda de choque estava prestes a acertar a trupe do nosso herói, o Walter e a Kate estavam em pânico. E o Protinha, todo neutro, só fica falando para eles relaxar um pouco, que nada vai acontecer. E isso é porque um ser abissal aparece mordendo a onda de choque. E isso é muito simples. Esses cabrinhas estão usando o poder divino de uma forma muito descuidada. E o Protinha faz uma pergunta retórica para eles, mencionando que eles não sabem mesmo onde é que eles estão. Então ele responde que no inferno, esse lugar é conhecido como cemitério demoníaco. A novinha fica perguntando pro Prota se eles não deveriam estar correndo pelas suas vidas. Mas o Protinha menciona que esses demônios aí são uns dos que emprestam o seu poder para ele. Então eles estão seguros por enquanto. E ali eles conseguem observar alguns demônios, como o rei do demônio de fogo, dormente sobre as chamas. O seu nome é Agni. Logo à frente tem um inseto que se alimenta da carniça dos deuses anciões, e o seu nome é Moloch. E também tem o rei da fantasia, que se banqueteia em almas distorcidas, e o seu nome é Solim. Outro que aparece por lá é o peregrino solitário que busca o conhecimento profano e proibido. O seu nome é Mangue. Resumindo aqui, senhores, o inferno tá lotado de demônios. Aqui tem demais, cara. Eu tô até com medo de invocar um de tanto nome que eu já falei aqui, cara. O Protinha segue falando que esses demônios aí, mesmo tendo sido devorados pelo vazio, ainda são poderosos o suficiente para derrotar deuses. E isso é simplesmente porque eles são entidades submissos aos poderes. O Walter fica impressionado com aquela visão demoníaca. E a novinha também fica impressionada, já que os lacaios dos demônios, que são quase invencíveis, estão lá tomando uma surra daquelas. E rapidamente todos eles foram devorados. A novinha pergunta pro Prota se por acaso existe uma saída daquele lugar. Em resposta a isso, o Prota simplesmente fala que ele não conhece nenhuma maneira de voltar. Ele até menciona que existia um jeito, mas ele simplesmente não pode mais usar aquela coisa de novo. E como ele tinha dito, nada é capaz de sair depois de ser devorado. Pelo menos não sem a permissão do Mestre do Vazio. Ele menciona que da última vez que ele conseguiu sair, foi porque ele conseguiu firmar um contrato, com a condição de que ele deveria caçar poderes divino para alimentar os demônios. E por isso, ele foi permitido deixar aquele lugar. E apenas depois de voltar à vida, ele percebeu, do mesmo jeito que ele poderia requisitar o poder dos demônios, e pela maneira como ele poderia utilizar a possessão demoníaca, ele tinha percebido, e o vazio poderia utilizar o seu corpo da mesma maneira. E o verdadeiro objetivo daquele ser era usar o Protinha como uma boca para devorar o mundo mortal. Então ele segue falando que agora, depois que esse ser profano pegou seu corpo, ele poderia dizer que sair dali é impossível. O Walter fica incrédulo e pergunta pro Protinha se eles vão simplesmente desistir disso tudo e ficar ali parado, esperando o mundo ser devorado completamente. Em resposta a isso, o Protinha pergunta o que eles devem fazer: rezar pros deuses? O Walter fica putaço pela ousadia que o Protinha acabou de dizer. E quem é que controla essa situação é a novinha, né, cara? Não é hora deles brigarem mesmo, não. E ela menciona pro Protinha que ele firmou um contrato com o Mestre do Vazio pelos poderes divinos, né? E o Prota concorda e fala que foi isso, mas por que ela quer saber? Ela fala simplesmente pra ele adicionar algumas cláusulas, uma oferta irrecusável. Ele até entende o que ela tá falando, mas pra ele não tem o menor sentido, já que o que ele pode oferecer? Então ela responde uma coisa que ele não pode obter mesmo devorando o mundo. Então ela menciona sobre um Deus que ainda não apareceu, o poder do único Deus verdadeiro. No capítulo passado, a novinha Kate estava falando sobre o poder do único Deus verdadeiro. Esse mesmo Deus que ainda nunca desceu no mundo mortal. O Protinha e o Walter ficam incrédulo pela criatividade da Kate. E ele segue espravejando incrédulo, perguntando se a Kate por acaso ficou biloteteia. E ela segue falando que eles precisam sair dali. E se eles conseguirem esse contrato, eles vão ganhar bem mais tempo. Ela segue pensando no que ela falou. E ela tenta reformular. Ela sabe que a humanidade e o seu capitão têm lutado por anos para impedir a descida desse Deus verdadeiro. E a Kate é boa no argumento. Ela pergunta pros dois o que eles podem fazer ali, estando preso dentro do vazio. O Dale pensa e menciona que realmente vale a pena a tentativa. Mas ele fala que não tá muito crente, e ele acredita que as chances disso funcionar são bem baixas. E ele fala que é como a Kate disse, não tem outro jeito a não ser esse. O
Protinha rapidamente põe o polegar no seu coração e afunda naquela aura abissal. Ele tira o seu dedo encharcado com aquela mana sombria e começa a escrever no ar. E assim que ele termina de derramar a última gota, um ser aparece surgindo no abismo. E aquele ser é justamente o que o Protinha fez um contrato com ele. O próprio ser do vazio. O Deus começa a falar uma língua estranha e o monstro com aquele semblante avassalador responde o Prota, falando mais estranho ainda. E os dois ali estão completamente sem entender o que o Protinha tá conversando. Eles ficam se questionando se por acaso isso funcionou. E no filme seguinte, o demônio só aponta pra trupe do nosso herói. Os cabrinhos ficam até preocupados, já que eles não sabem o que tá acontecendo. E rapidamente eles são consumidos pela escuridão. E num piscar de olhos, eles se encontram no mundo mortal. Eles acordam sem nenhum problemas e ficam se questionando onde é que eles estão. A primeira coisa que o Walter se preocupa é com a saúde do seu moleque. Eles percebem que o Protinha tá minimamente bem, e pelo menos o vazio recuou. E a única coisa que eles podem fazer é esperar o Protinha acordar. Então eles planejam sair do local e decidem ir pra base. No filme seguinte, conseguimos ver a base dos Desveladores do Leste. E dois figurantes estão conversando entre si. Um deles segue falando da novinha, a Kate, que ela saiu correndo. E ele segue mencionando que depois disso, essa unidade virou uma bagunça total. O outro cabrinha segue perguntando sobre a novinha Kate, e aparentemente ela é a ex-capitã deles. Ele segue perguntando se por acaso ela foi atrás de alguém, e se será que ela foi atrás do Walter. O primeiro figurante menciona que ele nem precisa se preocupar com o capitão Walter, já que ele enlouqueceu com aquela arma anilicadora de deuses. Anilica perreque, né? E o cabrinha segue falando que por conta da estupidez do Walter, eles acabaram perdendo metade do pessoal da base. E a senhorita Kate é a única que acredita nas besteiras que ele fala. O figurante encapuzado fica surpreso e manda o seu amiguinho olhar pra frente. Ele segue mencionando que tem alguém vindo ali. E quando ele olha os binóculos, ele percebe que é o seu capitão Walter chegando. Quando eles batem no portão, todos eles ficam gritando, mencionando que o capitão voltou. E quando os dois estão no meio da base, a novinha já percebe o ambiente pesado no lugar. O figurantezinho já ia chamando o capitão Walter de capitão, mas rapidamente ele se corrige, chamando ele de senhor, e pergunta pra ele quanto tempo faz que eles não se veem. Em resposta, o Walter fala tudo carismático, chamando o cabrinha de Simon, demonstrando que eles são bem próximos, e segue falando que ele não mudou nadinha. Mas no filme seguinte, eles são encurralados com essas armas todas triloucas, cara. A novinha já segue falando que tudo isso é um absurdo. Em resposta, o cabrinha segue falando que nunca se sabe quem pode ser crente hoje em dia, já que eles estão pra todo canto. E ele menciona que não é pra eles se sentirem ofendidos, já que isso é só o protocolo. Ele segue mencionando que as coisas mudaram desde quando eles deixaram a base. E eles mencionam que eles criaram um teste pra saber se a pessoa é crente ou não. E se qualquer um que tenha entrado em um santuário falhar, a pessoa será executada na hora. E a novinha Kate sabe muito bem do que se trata, já que ela chama esse Simon de maluco, por ele querer fazer esse teste com seu próprio capitão. O Walter fica sem entender, já que a execução é muito exagerado, então ele pergunta do porquê só não banem as pessoas. E ele segue perguntando se os anciões da base sequer concordaram com esse ato profano. E o Walter pergunta mais uma vez, querendo saber quem é o capitão atual da base. E o Simon segue falando que ele não pode dizer essas informações, sem saber se o Walter realmente é confiável. A Kate já fica pistolaça e segue chamando o Simon de merdinha. E em resposta, o Simon menciona que é só fazer o que ele tá pedindo e todo mundo sai ganhando de lá. Mas o Walter menciona que não vai fazer isso. E o Simon fica sem entender. O Walter menciona que não vai empacotar crentes sequestrados, já que esse é o teste estúpido que eles criaram ali. O Walter menciona que todos ali, fazendo esses atos profanos, são tão desgraçados quanto os próprios deuses. Ele segue mencionando que não são os crentes que devem perecer, mas sim os deuses. O Simon, já emputecido, segue falando pro Walter como é que eles vão conseguir aniquilar deuses. E ele segue falando pra todo mundo ali enfurecido que ninguém acredita nas besteiras do Walter. Mas então a Katezinha responde:
que ela presenciou tudo com seus próprios olhos. Os momentos finais de um deus. O Simonzinho fica surpreso sobre o que a novinha acabou de falar. E o Walter papoca o Protinha no chão, mencionando que essa é a arma dele. Que isso, cara, que ignorância. O Simon fica mais confuso ainda, já que ele só tá vendo um moleque. E ele fica sem acreditar que ele é essa arma especial. Em resposta, o Walter fala que ele não precisa acreditar. A única coisa que ele precisa fazer é deixar ele utilizar o laboratório da base. E ele explica que ele precisa coletar o ketchup do Protinha. E só foi por isso que eles voltaram a ler. Mas o Simon simplesmente pergunta do porquê eles deveriam ajudar o Walter. E ele segue falando, para ele pensar um pouco do porquê de todos os lugares que ele poderia voltar, porque ele foi exatamente para essa base. Ele aponta um frascozinho com ketchup do Prota. Ele segue falando que o garoto não é o único que pode utilizar os poderes dos demônios, já que com uma transfusão de ketchup, ele conseguiu tomar emprestado o poder do matador de deuses. E tudo isso em cerca de 1 hora. Todos ali ficam sem acreditar sobre esse poder dos demônios. O Walter segue falando para eles não perderem tempo e informarem logo os anciões e os demais capitães, já que sua nova missão é criar um grupo aniquilador de deuses. E agora tudo está em seu devido lugar. No próximo capítulo, o Protinha estava falando com seu capeta encarnado, e ele estava dizendo que em breve o único deus verdadeiro iria descer na Terra. Ele segue falando que ele vai caçá-lo e vai oferecer a ele o verdadeiro poder. E nesse momento era justamente naquele período que o nosso herói estava fazendo uma contraproposta pro seu demônio desgramado. Ele segue falando que primeiro, antes dele ter o poder do Deus verdadeiro, ele precisa reparar a destruição. E em resposta, aquele ser abissal fala bem manso, se referindo ao Prota como o seu receptáculo. E ele segue falando pro Protinha que ele tá se achando demais. E segue perguntando pra ele se ele acha mesmo que ele pode capturar o Deus dos deuses. Tudo isso pegando apenas emprestado o poder de alguns demôniozinhos. Isso é ele que tá falando. O Protinha fica pensando consigo mesmo, e na sua cabeça ele já tá aceitando que fracassou na sua contraproposta. Mas no frame seguinte, o demônio menciona que o mundo sequer foi destruído. O Protinha fica um pouco curioso, já que lembramos que tudo ali ficou negão, né, cara? O demônio segue mencionando que a parte dele que o Prota recebeu foi suficiente para engolir no máximo 1 ou 2 cidades. E é nesse momento que o nosso demônio, eu vou falar assim, né, ele não é o herói, cai a ficha dele. E aparentemente o demônio não estava tentando devorar o mundo. E o nosso herói pergunta do porquê ele fez isso. E também o que ele tá planejando, já que ele não entendeu nada esse motivo dele ter aparecido na Terra. E então o demônio aponta. E o Protinha observa o Walter e aquela mulher que acabou de aparecer pra ele. Ei, velho, barrigudo, tu tá entendendo o que eles estão falando aí? Eu nunca nem vi essa letra aí, esse negócio. E no momento seguinte, aquele ser abissal começa a sugar os dois com aquela escuridão avassaladora. E ele segue mencionando pro nosso herói. E ele ainda é útil pra ele. E ele menciona que é por isso que ele tá adiando a sua morte. O Protinha fica surpreso e o demônio segue falando que o tanto que ele precisa dele é o tanto que ele também precisa do nosso herói. Ele segue mencionando que ele é o arauto do seu mundo vazio. Ele começa a falar uma filosofia meio louca, mencionando que esse é o desejo primordial, um dos possíveis finais deste mundo dividido. Ele menciona que essa é uma história mais antiga do que o próprio universo, já que entre os céus, a terra e o submundo existem 3 mundos e 6 caminhos. E também sempre haverá 2 forças em jogos, seguindo sempre o seu propósito, seguindo a eternidade de tudo e o infinito, já a extinção de tudo, o vazio. Na passagem dos Eruns, as almas deste reino foram unidas pelas 2 forças, culminando na criação de 2 seres, um no céu e outro no submundo. E por causa da humanidade, o verdadeiro Deus e ele, o Rei do Vazio, foram criados. O demônio segue falando pro nosso herói que essa guerra pelo destino do mundo, ele deve arrumar um jeito de vencê-la. E o demônio menciona que ele será o seu guia. E ele só menciona para ele continuar em frente e continuar lutando como o arauto do plano do vazio e também como canalizador do seu poder. E mais uma vez o demônio começa a falar um monte de balela desconexa da realidade.
O Pratinha fica pensando consigo mesmo sobre esse fim do mundo que ele almeja. Ele fica com raiva e menciona pra entidade fazer isso ele mesmo. Ele segue brigando com a entidade do porquê ele deve lutar suas batalhas. E ele segue mencionando que as pessoas que ele já amou nessa vida foram massacradas em nome dessa luta imunda. E esse dever que foi dado a ele de lutar a luta desse ser vazio é uma completa abominação. E o Pratinha segue mencionando que essa é a merda mais ridícula que ele já ouviu. E no frame seguinte aparecem duas entidades. E parece que o seu nome é A, apenas A, e o O A segue chamando o Protinha de humano arrogante, enquanto o fica incrédulo, já que ele ousou mostrar os seus dentes pro seu mestre do vazio. E parece que os dois seres estão tentando esmagar o Prota por algum motivo, ou é o Protinha que tá levantando eles. Ele só segue espravejando com toda a raiva do mundo, pra esses seres não se meterem no assunto dele com o ser do vazio. E ele segue falando furioso pro ser do vazio responder ele de uma vez. E o nosso herói ainda segue falando, se ele tá com problema com esse deus, é melhor ele mesmo sair na mão com esse ser. E nesse momento, o ser vazio começa a responder o nosso herói. Ele segue falando num sentido como se a alma humana fosse o único ser capaz de cruzar os reinos. Ele menciona que até os desejos do nosso herói tá no caminho dele também. O seu sentimento de vingança e também a sua família. O Pratinha fica um pouco sem entender e parece estar um pouco impressionado também. O ser vazio segue falando que ele presenciou o poder do ouro e naquele momento ele conseguiu observar almas nem vivas e também nem mortas, simplesmente sofrendo juntas e gritando. E aquele amontoado de almas sofredoras são apenas alimentos para os deuses. E essa é a suposta eternidade dos deuses, a verdadeira natureza do seu poder. O ser vazio menciona que isso também se enquadra na alma da família do nosso herói. O Pratinha não fica nem um pouco feliz. Ele fala pra entidade desbuchar de uma vez. Em resposta a isso, o ser vazio menciona que ele vai adicionar algo a mais no seu corpo, uma cláusula no seu contrato. Assim que a vingança do nosso herói se concluir e a caça dos deuses acabar, ele começa a falar umas coisas estranhas que eu nem consigo ler esse diacho aí. E parece que o Pratinha também não consegue entender nada. O Pratinha no seu último suspiro manda ele esperar e pergunta o que ele tá falando. E assim, o nosso herói e tudo que resta é a escuridão. E logo depois o Pratinha começa a escutar umas coisas. Ele começa a ouvir umas coisas, mencionando que ele tá se movendo agora. No momento que nosso herói recobra sua consciência, a primeira coisa que ele fala é o que tá acontecendo. E uma voz externa começa a falar, mencionando que ele achava que ele tinha batido as botas de verdade. Ele segue falando que achou isso muito incrível. O que o seu ex-capitão Walter tinha falado era a pura verdade. O Pratinha rapidamente se levanta e pergunta quem diachos ele é, e também onde é que ele está. O cabrinha, que eu me esqueci o nome, ele começa a falar, chamando o Prota de matador de deuses. Ele segue mencionando que ele sente muito e que eles começaram com o pé esquerdo. Ele menciona que ainda precisa conduzir alguns testes nele, já que ele não pode simplesmente acreditar nas palavras dos outros. Ele segue mencionando que essa criatura mecânica deve ser uma tarefa simples para o matador de deuses. Ele menciona que esse ser é uma arma da última guerra, modificada especialmente para ele. E antes do cabrinha terminar de falar que essa é uma relíquia do leste, o Pratinha já dá um pinote e vai com tudo em cima da monstruosidade. O Prota menciona numa voz um pouco demoníaca, falando Vanson. E no momento que ele bate as suas mãos, uma onda de choque começa a reverberar no lugar, estourando tudo em volta. O Prota se levanta todo furioso e ele olha diretamente pro carinha que forçou ele a lutar, perguntando quem ele é. O carinha já peidando na farofa, ele só fala pro Protinha se acalmar. E ele segue falando que eles estão do mesmo lado. Em resposta a isso, o nosso herói todo furioso fica perguntando quem foi que disse isso pra ele. É melhor tu falar logo, meu parceiro, que eu tô com paciência não. O Protinha segue perguntando em qual santuário ele tá. E é nesse momento que aparece uma outra pessoa, mencionando que ali não é um santuário, e sim a base do leste dos Desveladores. O lugar onde aqueles que se põem aos deuses se unem. E esse ser ergue a mão pro nosso herói, mencionando que é um prazer conhecer ele.
Essa pessoa estranha segue falando que o Walter contou tudo sobre ele, mas ele teve alguns problemas para acreditar. E ele segue mencionando que o Prota é realmente tão forte quanto o Walter tinha dito que era. E essa pessoa é a atual comandante da base do leste. E o seu nome é Hannah. É R$1. A palma da banda. Brincadeira, parei. No próximo capítulo, conseguimos ver duas pessoas andando descalço, e eu acredito que é na floresta. E parece que uma meninazinha de cabelo rosa e uma donzela. Parece que é mulher também. Logo depois, a mulher cai no chão, e a garotinha de cabelo rosa fica um pouco preocupada com a sua irmãzona. Ela segue falando para sua irmã se levantar rápido, senão eles vão alcançar elas. A donzela segue falando para sua irmãzinha, para ela prometer uma coisa a ela. Ela simplesmente fala para a garotinha correr e não olhar para trás. E também para ela seguir rumo o mais longe possível do santuário. E assim, no filme seguinte, a irmãzona da Hannah é capturada e fica presa numa espécie de cubículo transparente. E nesse momento, parece que o desenhista errou um pouco a anatomia aqui, viu, cara? Parece que ela... Pois é. Mas enfim, ela segue pensando. O que pode uma única pessoa fazer perante os deuses? E a única coisa que eles são para eles são meras formigas. Ela segue pensando que por mais que ela os odeie, é impossível tentar derrotá-los. E nem mesmo como líder dos descrentes, ela menciona que não pôde ver livre desses pensamentos. Mas agora, observando o nosso herói, o seu tremendo poder destrutivo, ela menciona que todos estão sendo provados errados. Tudo isso por causa do homem na sua frente. E para ela, agora, a humanidade ainda tem esperança. E ela continua pensando, se for ele, eles ainda podem conseguir. O futuro em que ninguém mais acreditava, a queda dos deuses e a libertação humana. E assim a história volta onde tinha parado, só que agora na perspectiva da novinha. Ela segue falando que ela é a atual comandante da base do leste e o seu nome é Hannah. E ela menciona que fica feliz em conhecer o Prota. Mas em resposta a isso, o Protinha demonstra falta de interesse no que ela tá dizendo. E simplesmente bate na mãozinha dela, perguntando onde é que tá o Walter. A novinha fica olhando o rombo que o Protinha fez na sua base, e ela fica admirada, chega até falando que vai demorar um pouco pra eles tapar todo esse buraco depois. Logo depois, a novinha menciona que o Protinha parece que tem um parafuso a menos, e ela complementa dizendo que gosta disso. Que isso, Protinha? Ela tá tão na sua. O Protinha segue perguntando do porquê ela deveria acreditar nela, e pergunta pra novinha se isso é realmente uma base dos desveladores. E ele segue perguntando onde é que tá o velhote do Walter. Em resposta a isso, a novinha dá uma coisa pro Prota e menciona que o titio tá meio ocupado agora. E ela segue falando que ele pediu pra entregar isso pra ele. E ela segue falando as palavras do Walter pra ele, mencionando que agora a base do leste também vai ser a casa do Prota. Ela segue mencionando que o Walter foi muito cuidadoso com essa fotografia e por isso ela compreendeu que esse artefato é muito valioso pro nosso herói. E em seguida ela pergunta pro Protinha se agora ele consegue acreditar nela. E pergunta pro nosso herói se eles podem ser amigos. E assim o tempo se passa. Eles ficam andando na base, e ela menciona que eles têm um quarto sobrando, e vai servir perfeitamente pra ele. Eles entram lá no Mukifo, e ela segue falando que não é muita coisa, mas o Protinha já vai respondendo que tá tudo beleza. Ela segue falando pra ele tomar um banho e se trocar, e parece que ela também avista uma coisa, e menciona que o cabelo do Prota tá um pouquinho grande, e pergunta se ele não quer que ela corte ele também. E mais uma vez o tempo se passa. O Protinha todo bonitão, rapaz, ó, ficou parecendo aqueles cantores de K-pop. Ele segue lá se reclamando, mencionando que a sua nova roupa tá muito apertada. E a novinha segue mencionando que tá muito perfeito. E ainda chama o nosso Prota de Romão, rapaz. Tô falando que tá na dele. A novinha cata o Prota pela mão e fica puxando ele pra um lugar aí. Em seguida ela segue falando que os outros estão esperando por ele também. E mais uma vez o tempo se passa. Eles se encontram num lugar que eu não sei identificar e nem sei falar pra vocês. É esse lugar aí com muitas pessoas, plataformas e tal. E enquanto o Protinha vai passando por esse lugar que eu não consigo identificar,
identificar. As pessoas ficam lá comentando sobre o Prota, falando que o comandante não estava brincando sobre ele. O Pratinha fica olhando para os demais e ele fica pensando consigo mesmo que as pessoas estão fazendo umas caras muito estranhas para ele. Então o Pratinha pergunta para Hana se o pessoal já sabe. E em resposta a isso, a Hana menciona que ele ficou popular bem rápido, já que todo mundo presenciou a sua luta contra aquela máquina. A novinha menciona que eles esqueceram por muito tempo o motivo pelo qual todos estão ali. Ela menciona que é meio vago e é difícil de explicar, mas com certeza não dá pra confundir. E a palavra que ela tá procurando é a esperança. O Pratinha fica um pouco sem entender essa razão dessa esperança. A sua ficha até começa a cair, mas ele lembra que isso não faz sentido. E certamente ele não pode aceitar, já que os seres do vazio sempre disseram que o poder emprestado a ele iria consumir o mundo. Ele segue mencionando que ele não tem escolha de usar esses poderes, e menciona pra novinha que ela não pode chamar isso de esperança. E nesse momento, a novinha de cabelo rosa menciona aquela grandiosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela segue perguntando pro nosso herói se esse poder que ele tá tentando dizer é o vazio, esse ser que ele tá pegando esses poderes emprestado. O Pratinha fica até surpreso e pergunta se ela sabe. Então ela menciona que o Walter contou tudo pra ela. E também o detalhe que o mundo quase acabou. Ela fica gesticulando e mencionando pro Prota não se esquentar com isso, já que o vazio não vai aparecer de novo. Logo em seguida o Protinha sente um negócio estranho no seu coração, e ela pergunta pra ele se ele consegue sentir. E isso é porque eles colocaram uma bomba no coração do nosso herói. E a novinha desgramada chega lá perto do Prota e fala pra ele ficar tranquilo, já que se acontecer aquilo de novo, eles vão se livrar dele rapidamente. E o Pratinha, com a maior cara de bunda, só fala que entendeu. E no seu pensamento ele só fica pensando que isso já é demais. E a Hana menciona que só pra garantir eles colocaram mais 3 bombas. E ela reitera falando que é pra ele não se preocupar mesmo. Se a primeira falhar, eles vão ter outra oportunidade. Em resposta a isso, o Protinha só menciona que ele nem quer mais saber o que eles fizeram com ele. E então eles chegam em um lugar diferente. E a novinha abre uma porta parecendo de um laboratório. Ela segue falando pra ele que eles vão se preocupar com esses detalhes depois, já que o importante nesse momento é encher os deuses de pauladas. A novinha segue falando que em uma semana a unidade Deicida vai começar a primeira operação oficial. O Pratinha fica um pouco sem entender sobre essa unidade Deicida. E nesse momento conseguimos ver o Walter. Ele chega lá no nosso herói e fala que ele ficou bonitão com esse novo corte e responde que quase não conheceu ele. O Pratinha fica um pouco assustado olhando em uma direção e ele pergunta pro Walter se ele pode explicar pra ele o que infernos eles estão fazendo ali. Em resposta a isso, o Walter responde que se trata de um organismo artificial feito com ketchup do Prota. O Pratinha fica bem surpreso com isso, já que ele não imaginava que seu ketchup daria pra fazer essas coisas. E o Walter menciona que não para por aí. Ele fala que com infusão sanguínea é possível melhorar as habilidades físicas das pessoas. Contudo, é diferente dos poderes demoníacos. E para usar esse tipo de poder, é necessário usar a possessão primeiro. O Pratinha fica mais curioso ainda. E ele pergunta como é que essas pessoas utilizam a possessão. O Walter começa a falar umas coisas bem difíceis aqui, mas resumindo, o usuário tem que chamar o nome do demônio. E é justamente com essa ampulazinha, misturada com um soro aí muito do louco e o ketchup do Prota. Quando eles estão no corpo do hospedeiro, é só chamar o nome da desgracença, e aí vai tomar controle do desgramado. O Pratinha fica olhando para aquela ampola e ele só fica lembrando no que a Hana tinha falado para ele, a unidade Deicida. Logo em seguida, a novinha segue falando que antes deles prepararem tudo, eles ainda têm muito o que fazer. A novinha vai mostrando um relatório pro Prota, pra ele ficar a par das coisas.
Ela segue falando que não é todo mundo que aguenta o processo de possessão. E aqui tá um detalhe muito engraçado. Bota na conta aí. De 140 agentes que foram selecionados para esses testes, 100 pessoas passaram para o estágio de injeção do soro. E a novinha vai falando que é aí que começa o problema, já que o próximo passo, que é a possessão. Aparentemente, senhores, quando eles chamam um demônio para pegar emprestado seus poderes, a primeira coisa que eles têm que fazer para isso dar certo é descer a varada seca nesse demônio. E a Hannah segue falando que da última tentativa, 99 morreram e outros 60 ficaram feridos. Aí eu te pergunto, cara, era 140 voluntários, 99 morreram, mas como de acho é que 60 ficaram feridos? Não bate na conta, cara. E a novinha ainda segue falando que dos 140 agentes, apenas um completou a possessão com sucesso. E foi a primeira agente oficial da unidade Deicida, a Catarina Bachite, que conhecemos por Kate. E assim o tempo se passa. Os cabrinhos todos juntos assistindo esse novo teste, eles seguem ativando um modo de treino e seguem fazendo um monte de procedimento para prosseguir a operação. E a Katezinha, já com um demônio nos coros, só fica lá esperando. E parece que tá num tédio absurdo. O cientista, que é chamado de Q, responde a novinha, mencionando pra ela ficar tranquila, que tá quase pronto. Ela segue falando lá no microfone, perguntando pra novinha se por acaso ela sabe o propósito desse treino de hoje. Em resposta a isso, a novinha responde, e meio perguntando se não é pra possuir um demônio. E então o cientista responde, mencionando que é mais ou menos isso, mas ela não precisa fazer isso exatamente agora, já que o nível de dificuldade vai ser bem diferente. E pelo que eles estão dizendo, senhores, parece que eles já treinaram isso antes, só que com um demônio inferior. E agora eles vão testar essa possessão em um nível intermediário. Ela segue falando que pelo relatório do ex-comandante Walter, os demônios inferiores têm um poder aproximado de um esquadrão. Já o intermediário é como se fosse um batalhão inteiro. O cientistazinho segue falando que eles estão se preparando para o fim do mundo. E mediante a isso, a novinha pode ser escalonada para ser atacante do Vasco. Se é que você me entende, né, Ti? Em resposta a isso, a Kate encara essa situação como se fosse uma zombaria do cientista, já que segundo ela, isso nunca queria destruir ela. No filme seguinte, a novinha começa a aplicar a trembolona no seu pescoço. Eu não sei se é aí que deve aplicar não, viu, cara? E em seguida ela só segue falando pro cabrinha ficar tranquilo e simplesmente aproveitar o show. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! No filme seguinte, o cientista segue falando pra novinha. No momento que ela estiver pronta, é pra ela repetir o nome do demônio 8 vezes. E isso é simplesmente pra eles estudarem um pouco a habilidade dos demônios, já que esse em específico, eles não têm muito registro. Mas a novinha parece que ficou um pouco irritada e mandou até o cara calar a boca. Ela segue falando que eles têm tempo de sobra pra ver como essa abominação é de verdade. E no filme seguinte, ela fala o nome da abominação, Balag. Aquele organismo biológico muito louco começa a crescer membros aterrorizantes. E parece que a novinha trancou o butico, viu? Porque ela até chama o cientista, perguntando se ele tá vendo o que ela tá vendo. Ele confirma e menciona que esse evento é bem estranho. E ele reitera que naquele organismo só tem uma alma. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. E ali, a novinha percebe que esse é o verdadeiro poder de um batalhão. E ela segue pensando que só existe um jeito de saber o verdadeiro poder dessas coisas. E é indo na base da porrada. E logo depois ela chama o nome de outro demônio, o Sai. E parece que a sua visão fica extraordinariamente poderosa. E seus reflexos aumentam extraordinariamente. No filme seguinte, a novinha cai no chão. E para sair dessa situação, ela utiliza aquele poder do Scorpion, Get Over Here. E foi desse jeito que ela conseguiu sair desse sufoco. Ela segue pensando que essa situação nunca que vai acabar se ela ficar atacando um por um. E meus queridos, a novinha, ela é acrobata, viu? Que isso, novinha? Que movimentação é essa? Enquanto ela tá de perna pra cima, ela segue pensando que fica difícil aguentar o poder de 2 demônios ao mesmo tempo. Mas perante a essa situação, ela acaba não tendo escolha. E chama mais um demônio pra ajudá-la, o Anak.
E aparentemente, senhores, enquanto o primeiro demônio aumenta sua visão ao máximo, esse Anak pode aumentar a área de efeito de outras habilidades. E assim eu nem preciso dizer que a novinha tá bem apelona. Ela simplesmente aniquilou todos de uma única vez só. E agora, o único alvo que resta é o comandante desses demônios. O Sr. Q fica gritando pra Kate parar de uma vez e segue mencionando que ele já tem dados o suficiente. Mas em resposta, a novinha fala pra ele calar sua boca. E no momento que ela tava pensando em atacar a criatura, quem se moveu primeiro foi a abominação em sua direção. E a panada quase que deixou a novinha aleijada, só que ela conseguiu se esquivar. Ela percebe que a criatura é muito rápida, e ela menciona nos seus pensamentos que nesse estado ela não consegue acompanhar o demônio. E no frame seguinte a criatura vai com tudo em cima da novinha, e agarra ela com seu braço esquerdo. Nesse momento a novinha se encontra em uma situação complicada, e ela começa a relembrar no passado. O Walter segue falando pra ela nunca esquecer, e em troca dos poderes dos demônios, a punição para utilizar eles é a dor física. Ele reitera falando pra ela que qualquer pessoa só aguenta até um certo ponto. E se por acaso ela cruzar esse limite de forma descuidada, duas coisas podem acontecer com ela. A primeira é que ela vai morrer, ou então ser possuída pelo demônio. E no momento que a Katezinha ia chamar mais um demônio, uma pessoa tapa a boca da novinha. E ele invoca um demônio, Brass, e simplesmente aniquila aquela criatura em pedaços. E essa pessoa é óbvio que é o Protinha. Ele segue falando pra novinha que não sabia que ela gostava de ir de arrasta. Enquanto a Kate vai perdendo a sua consciência, o Protinha lembra do momento que ele estava falando com o Walter sobre a Kate ser a parceira dele dali pra frente. Ela segue falando que ela ainda não aflorou os poderes demoníacos, mas é boa nos combates e certamente eles vão trabalhar bem juntos. O Brotinha olha pra criatura que ela tava tendo dificuldades e ele menciona que parceiros tá difícil de ser, só se for com o tempo. O tempo se passa e o Protinha tava lá no seu quarto. Ele tava olhando pra fotografia da sua família e começa a pensar no que o vazio tava falando pra ele. Ele dizia que para o lugar onde o Prota e a sua família costumavam viver, ele vai libertar as suas almas. O Protinha segue pensando nas suas palavras e fica pensando o que ele quis dizer com isso. E nesse momento, uma pessoa bate na porta do quarto do Prota. Ele fica lá perguntando se por acaso ele tá acordado. No momento que nosso herói sai do seu alojamento, ele percebe que é o cientista, com o nome de Q. Eu não sei se eu falo cientista Q. O médicozinho se apresenta pela sua letra e segue falando que ele é o responsável pela gestão de informações. Ele menciona que seu propósito ali é só para checar algumas informações que ele tem. O Pratinha fica um pouco confuso com tudo isso e pergunta que tipo de informações. E nesse momento o Sr. Q menciona que ele tem colhido informações quando o Prota estava desmaiado. E o Pratinha pergunta se foi a altura, o peso, o acesso ao santuário ou mais alguma coisa. O Sr. Q esconde a prancheta do Prota e menciona que ele não pode ver aquilo. E ele segue falando que ele ainda tem uma coisa muito estranha que ele precisa verificar. E o Prota só confirma e fica meio sem jeito. E então o Sr. Q começa a falar, mencionando que os dados que ele obteve do Prota dizem que ele veio do leste. E nas suas informações, menciona que ele perdeu seus pais e irmão como sacrifício para um deus. E nesse momento ele fala que o que eles encontraram é que o lugar onde ele costumava viver não tem nenhum santuário. E eu não sei se essa informação é impressionante. E mais uma vez o tempo se passa. Eles estão caminhando a pé. Parece que não é muito longe da área onde eles estavam. A novinha segue mencionando que essa área onde eles estão, a região leste, ela menciona que não tá entendendo do porquê eles precisam checar isso. Ela até fala que não é possível, não existir um santuário por ali. E ela segue perguntando pro nosso Protinha se por acaso a vida da família dele só foi simplesmente tomada do nada. O Sr. Q menciona que esse santuário existindo ou não, eles ainda precisam verificar. E nesse momento nosso herói menciona que existia um deus, e ele se lembra muito bem daquele dia. Ele menciona que era um deus misterioso, com uma auréola negra em volta da sua cabeça.
O Sr. K fica um pouco surpreso. Ele menciona que essa informação é nova. Um deus com essa auréola negra na cabeça. Ele segue falando se de qualquer forma eles acabarem encontrando um deus fora de um santuário. E antes dele completar o seu raciocínio, a novinha começa a falar, mencionando toda entediada que ela entende então que eles precisam investigar essa situação, já que esse é um caso que apenas existem vítimas. Nesse momento, a Kate para de andar e bota sua bagagem no chão. E parece que eles chegaram no local que eles denominam como um ritual de descida. A novinha menciona que essa é sua primeira vez vendo um rastro tão grande. Ela segue mencionando que com a sua experiência, alguns deuses se movimentam depois da descida e estabelecem um santuário em um lugar próximo. E ela segue pensando que um rastro desse tamanho certamente deve ser de um deus que eles conhecem. Mas a grande dúvida é quem é esse deus. A novinha fica olhando para o nosso herói e observa a reação dele. E ela só acha que essa situação é muito estranha. E o Protinha tira as palavras de sua boca, mencionando que isso é muito estranho. O Protinha segue falando que ele estava esperando observar um ritual de descida, mas para ele, aquilo ali não foi feito por um deus. E a Kate acha isso muito estranho e pergunta como é que ele sabe. Em resposta a isso, o Rudeio menciona que é porque o sacrifício nesse local só foram de 3 pessoas, o dos seus pais e o seu irmão mais velho. O Sr. K menciona que isso não é incomum, já que pessoas que presenciaram a descida têm problemas de memória. Ele segue falando que ele confirmou esse evento como uma descida no leste, e segue falando que, julgando pelo tamanho e pelos traços da descida, parece ser uma divindade muito forte, e certamente o deus dessa região deve ter migrado para algum lugar. Ele segue falando no seu relatório que o Protinha estava tendo problemas de memória, como efeito de ter testemunhado uma descida. E parece que seu registro já foi feito. Mas então o Protinha fala para ele ter calma, já que diferente do que ele tá falando, ele se lembra de tudo. E no momento que ele ia falar outra coisa, ele pega um balaço no meio do bucho. Agora eu fiquei me perguntando, se ele pegar um tiro no coração, a bomba explode? Fica aí a dúvida, né, cara? O Sr. K fica todo preocupado com o Protinha, vendo como é a situação dele. E esse aí foi de Vasco bonito. Enquanto isso, a novinha já se prepara pro contra-ataque e fica procurando quem é o feitor desse disparo. Então percebemos 2 meliantes muito bem armados. O desgramado de Cócora segue espravejando e mencionando que ele acabou aniquilando a pessoa sem querer, já que o seu disparo era só para amedrontar os demais. O outro figurante que tá em pé parece estar meio despreocupado e pergunta todo na manha, perguntando o que foi que ele fez, já que parece que um dos meliantes foi de Vasco. E eles só falam que essa situação é muito triste. Logo depois, os 2 desgramados ficam chamando a atenção do grupozinho do Prota. E em resposta a isso, a novinha fica se perguntando se por acaso eles são adoradores. E parece que ela foi feliz em observar eles ali, já que ela estava falando que estava num tédio da desgrama. E o Sr. K fala uma coisa bem interessante, cara, e parece que a base deles é perto dali mesmo, viu? Porque ele segue falando que operações dentro de 20 km da base são feitas a pé. E a novinha fala toda assustadora que graças a esses 2 desgramados, parece que eles não vão voltar a pé pra casa. E segue falando com essa cara toda assustadora, perguntando pros 2 desgramados se ela deveria fazer uma prece de agradecimento. O figurante do rabo de cavalo pergunta pro outro grandalhão ali qual é o problema dessa novinha, já que ela tá com a expressão bem doida. O figurante grandalhão só responde que ele acha ter aniquilado o namorado dela, e talvez é por isso que ela acabou perdendo a cabeça. O grandalhão desgramado segue perguntando pra novinha se por acaso ela consegue correr rápido até eles. E no filme seguinte a novinha vem com tudo, e eles acham isso bom demais. E no momento que o figurante ia se reclamar de uma coisa, a novinha já estava subindo do caminhão com apenas um pulo. No momento que a Kate ia arrancar a cabeça do desgramado, o outro manda ela parar, engatilhando um calibre 12 perto da sua cabeça. Ele segue falando se ela se mover por apenas 1 milímetro, ele vai disparar em cheio na sua cara. E nesse momento, a Catarina menciona pro Prota o que eles devem fazer com esses 2, já que o comandante falou pra ela não aniquilar os adoradores. O figurante do rabo de cavalo já manda ela calar a boca e fala pra ela não ficar blefando à toa. E ainda segue falando se por acaso ela quer acompanhar o seu namorado no seu mundo de pós-vida.
Mas no filme seguinte, o Protinha aparece atrás do cara, mencionando pra novinha que isso é a escolha dela, aniquilar ou poupar os dois. E é nesse momento que o figurante senta o dedo no Prota, que fica lá chamando ele de monstro. O Protinha todo chumbado, e com certeza esses tiros devem ter pegado no coração dele, viu, cara? Ele segue falando se ele é um monstro. Ele pergunta como ele deveria chamar eles que caçam humanos. O Cabrinha já fica lá peidando na farofa, pedindo desculpa pro Prota e falando pra ele o poupá-lo. O Protinha já putaço e parece que o cara ainda rasgou a roupa dele, véi. Ele pergunta pro desgramado do porquê ele pouparia a sua vida. E então o Cabrinha menciona que ele tem uma esposa e uma filha. E nesse momento percebemos que o Prota ainda tem humanidade, já que ele congelou nessa situação. O figurante menciona se os deuses não tiverem um sacrifício pelo menos a cada mês, a sua família vai ser usada em compensação. O Cabrinha segue falando todo manso pro Prota, perguntando se por acaso ele não é um adorador. Ele segue falando se ele deixá-lo viver, ele vai abandonar a sua religião. E quando o carinha ia terminar de falar, ele pega um balaço na cabeça. Os personagens desses manhwa têm problemas em deixar os caras terminar de falar, viu, véi? Em resposta a essa ação do Sr. Q, o Protinha pergunta furioso do que diacho é que ele tá fazendo. E então ele responde, e esse figurante tem uma marca do lado do seu pescoço. E o número respectivo a essas marcas é o tanto de oferendas que ele já realizou. O Cabrinha ainda segue falando que os sacerdotes do sul não casam e também não têm filhos. E certamente esse desgramado só tava mentindo pra eles. E logo em seguida ele começa a abrir o caminhão. E ele segue falando pro Prota que ele também sabe quem são esse tipo de pessoas. E nesse momento conseguimos ver um caminhão cheio de refugiados, ou melhor, sacrifícios. O Protinha fica incrédulo, e o Sr. Q ainda segue falando que algum desses sacrifícios já foram empacotados. A Kate chama a atenção do Sr. Q e menciona que as ordens não eram para aniquilar os adoradores. Em resposta a isso, ele menciona que esses caras não são adoradores, e sim sacerdotes. Mas ele menciona que até então eles vão mantê-los vivos e procurar mais sobre o seu santuário do sul. O Cabrinha já segue todo choroso e agradecendo o Sr. Q. E mais uma vez, antes do carinha terminar de falar, o Sr. Q menciona que depois eles podem aniquilar eles. E o desgramado fica lá com uma cara de bunda. E assim o tempo vai se passando. O Protinha fica lá olhando para os refugiados e fica observando uma mãe alimentando o seu filho. Ele demonstra uma afeição um pouco tristonha com tudo. E então a Kate começa a falar, mencionando que a família dessas pessoas lutando contra os deuses e sendo vendido para eles. Ela segue falando que é como se as pessoas tivessem um padrão para lutar contra os deuses. Ela conta a história do Walter, o comandante que perdeu a sua esposa para os deuses, e também a Hannah que perdeu a sua irmã. O Protinha vendo essa história, ele pergunta para Kate quem foi que ela perdeu, e pergunta se para ela também é pela família. Ela pensa um pouco sobre o que ele disse e responde que é isso mesmo. Em resposta a isso, ela segue falando que tinha um irmão mais velho, a única pessoa que ela mais amava. E observamos um cenário catastrófico, com pessoas todas empacotadas e alguém repleto de ketchup. Essa pessoa simplesmente vira pra novinha e fala que eles vão se ver novamente. A Kate segue falando suas palavras sobre eles se verem de novo no futuro. E ela menciona se isso acontecer, ela vai aniquilar o seu irmão. Peraí, rapaz, tu vai matar o cara, rapaz, por quê? Pois é, né? É isso que eu vou fazer mesmo. Enquanto isso, na região nordeste, uma pessoa segue falando e eles não conseguiram impedir que esse alguém aparecesse. Ele segue falando todo misterioso que não esperava que deixar essa pessoa aí daria tão errado. E parece que ele segue falando em parábolas, que ele não consegue deixar a dispersão dessas areias continuarem. E nesse momento chega um lambe-saco, mencionando para esse velhote: "Ó Todo-Poderoso, a grande trindade quer nos contatar." E ele segue perguntando pro velhote se por acaso ele pode acender a vela. E mais uma vez o tempo se passa, e o Cabrinha parece que acendeu a vela. E parece que isso é como se fosse uma ligação, né? O velhote, que agora eu tô achando que é uma mulher, viu? Pelas curvas dos seus corpos. Uma das entidades da vela responde o Todo-Poderoso. Ele segue perguntando se ele tá seguro na sua peregrinação.
E essa mulher aqui tá muito feia, viu, cara? Não tá enxuta, não. Em resposta a isso, esse velhote com corpo de mulher, ele segue falando que os deuses têm sido muito bons com ele. E então o deus velhão responde que ele não liga nem um pouco para essa peregrinação dele, já que ele tá negligenciando a sua função. Ele segue perguntando pro Todo-Poderoso quando é que ele vai entregar a sua próxima profecia. Em resposta a isso, o Todo-Poderoso menciona que ele estava prestes para entregar a sua próxima profecia. E o deus velhote parece interessado e pergunta se ele já sabe qual é a próxima. Mas em resposta a isso, o poderoso fala que não sabe. Mas ele segue falando que essa profecia veio em forma de pedido. E nesse momento quem fala agora é esse deus recém-nascido, botando pressão nesse poderoso, mencionando que ele prometeu as profecias. E o acordo era que essas profecias iriam acontecer até a descida do único Deus verdadeiro. Resumindo essa conversa, depois do poderoso dar uma chinelada nesses 3 deuses, brigando com eles, ele segue falando que a descida do único Deus verdadeiro, o Lorde Onipotente, ele pergunta para os demais se por acaso eles querem que isso aconteça. E ele segue falando que, ao contrário deles que estão presos em um santuário, esse Deus na verdade é o Deus real. O velhote fica todo furioso. Parece que ele tá chamando o Todo-Poderoso de bastardo, mencionando que não tem como ele ficar simplesmente esperando tudo acontecer. Mas calmamente, o velhote, ou a velhote, eu sei lá como é que eu chamo esse bicho aí, cara, ele simplesmente fala que tem boas notícias para eles, já que o único e verdadeiro Deus está procurando um sucessor. E parece que um dos deuses da Terra vai herdar esse único poder verdadeiro. Enquanto ele fala que o ingrediente final para essa descida, conseguimos ver o Protinha mexendo no celular. E o Todo-Poderoso segue falando que esse ser irá encontrar eles por vontade própria. E com isso, a profecia acabou. E ainda conseguimos ver o Protinha. O velhote ainda segue falando que na sua predição é que um deles vão receber o poder do único Deus verdadeiro. E ele só menciona com todo o frivor para eles derrotarem o verdadeiro mal, utilizando o poder e a glória do bem. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.